22 de outubro, o dom da hospitalidade. Gênesis 18, 1 em diante. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: fazem como disseste. Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, menstruação, né? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que caso, né? Impressionante. Mas vamos nos ater aqui ao dom da hospitalidade. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Era um calor tão grande que ninguém conseguia fazer nada. É aquele calor do deserto. Então ele viu os 3 viajantes. E os 3 viajantes pararam diante dele. E ele correu em direção a eles, à entrada de sua tenda. E Abraão tomou a iniciativa de ir ao encontro deles. Gênesis 18, 4 e 5 diz: vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante.
Abraão estava ciente de sua missão, que era compartilhar com todos o conhecimento do Senhor em um mundo envolto em paganismo, idolatria e politeísmo. Lembra-se que ele saiu de Ur dos Caldeus, do meio de sua parentela, num lugar rico, saiu, porque Deus pediu para ele sair. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Te mostrarei e vou te dar uma terra para você. E ele foi morando de tenda em tenda, onde ele passava e parava, ele construía um altar. E ali faria um sacrifício de agradecimento a Deus. E pedia perdão para os seus pecados, se reconsagrava. E quando ele ia embora, ele deixava aquele altar ali, para que outros, ao passar por ali, soubessem que o Deus do céu foi cultuado ali, foi adorado ali, e eles também assim o faziam. Ele tinha uma missão. A missão dele era proclamar o nome de Deus em todos os lugares. E ali não havia pessoas que acreditassem no Deus do céu. Eram pagãos, eram idólatras, eram politeístas. Abraão, mesmo no deserto, Deus o abençoou, ele passou a ser riquíssimo. Ele já saiu com muitos bens de lá, mas aumentou e aumentou e aumentou cada vez mais. Tanto é que ele e Ló, seu sobrinho, tinham tantos animais, ovelhas, cordeiros, enfim, que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque disputando pastos, o lugar era muito pequeno para eles. Foi quando então Abraão falou: olha, Ló, é melhor a gente separar para não ter brigas, entendeu? Você tem muitas posses, eu também tenho. Então faz o seguinte, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então concordou, olhou para Sodoma e Gomorra e falou: eu vou para esse lugar aqui, lugar lindo, como se fosse o jardim do Éden. E deixou a parte mais ruim para Abraão. Abraão não reclamou, Abraão sabia que Deus estava com ele. Estou contando isso para dizer que Abraão teve que contratar funcionários pagãos ao longo do caminho. E com o testemunho de Abraão, porque um patrão com toda aquela posse, com inúmeros funcionários, muitos e muitos funcionários, até desconhecidos, contratados por Abraão, ele tinha que ter um pulso firme, senão virava bagunça. Mas mesmo com o pulso firme de um patrão, ele mostrou amor, justiça, paz, confiança. E os funcionários pagãos
iam se convertendo ao ver que o Deus de Abraão, que ele cultuava sistematicamente, o abençoava muito. Então eles deixaram de ser pagãos, idólatras, iam se convertendo ao Deus de Abraão. Então ele começou pela sua casa. Os funcionários de Abraão o consideravam como um verdadeiro pai. Ele então estava ciente de sua missão. Quando surgia uma oportunidade, seja na família, seja fora, ele procurava dar um bom testemunho do que Deus fez por ele na vida dele. E era comum viajantes passarem por ali perto de sua propriedade, onde ele estava, na sua tenda, passar para viajar para outros lugares. E não raro, alguns passarem perto da tenda até para ver se conseguia um pouco de alimento, não é? Era normal isso. Mas Abraão foi ao encontro desses três e ficou parado na frente de Abraão. E Abraão então falou: olha, não passe adiante, não vá em frente, descansem um pouco, deixe-me fazer algo por vocês. Eu posso fazer, se vocês concordarem, trazer um pouco de água para vocês lavarem os pés, se refrescarem. Eu posso trazer alimento saudável para vocês se alimentarem enquanto vocês estão descansando aqui. Depois que vocês se refizerem as forças, vocês seguem a vossa viagem. Mas por favor, deixa eu fazer isso para vocês. Ele falou: então faça do jeito que você falou. Então ele já foi logo, Sara já estava até acostumada com isso, né? Foi lá e já preparou o pão. E não é um pão com farinha ruim, não, com flor de farinha. O que era flor de farinha? Quando se moía a farinha, você fazia farinha que não era tão fina e tirava, ensacava, tal, guardava. Mas depois que fazia tudo isso aí, ficava aquele pozinho bem fininho no resto daquela pedra que moía. Então eles varriam ali com carinho e pegavam aquilo ali. Aquilo era o principal, era o mais caro que tinha, chamado de flor de farinha. Não era uma quantidade grande que tinha. Então eles iam guardando aqueles pozinhos mais fininhos. Então Abraão, quando mandou fazer o pão assado, não pediu para fazer com aquela outra farinha, mas com a farinha especial. Quando foi escolher o cordeirinho para matar, para assar, ele escolheu, ele mesmo pessoalmente foi lá escolher o mais tenro, o mais novinho, a carne mais mole, mais gordinho, aquele que não tinha nenhuma doença, não era manco, não era cego. Pegou aquele melhor que ele tinha, entregou para o funcionário e falou: olha, prepara esse. E o funcionário prontamente preparou aquele, enquanto a esposa Sara estava preparando o pão assado.
Depois ele foi e pegou então coalhada, preparou tudo. Imagine que colocou um pano assim porque era o costume deles, né? Colocaram um pano assim sobre a terra e ali então colocou os recipientes com todo aquele alimento. E ele ficou em pé. Interessante isso. Ele não sentou para comer com eles. Ele ficou em pé por quê? Porque o servo nunca sentava. O servo ficava em pé aguardando mais algumas ordens. Então ele se colocou como servo daqueles estranhos. Provavelmente não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele era acostumado a fazer. Que testemunho maravilhoso, que traz lições para nós. Hoje, com a situação difícil como está, perigoso, logicamente nós não vamos trazer pessoas para ficar dentro da nossa casa. Mas se alguém tiver necessidade, você pode se adiantar e ajudar com algum alimento que você puder fazer. Entregando isso com amor, e não como uma esmola. Isso aqui está sobrando, não é nada. Se tiver sobrando, não tem problema. Mas você não vai dar o pior. Vai dar uma coisa que a pessoa vai ser útil para ela. Então Abraão, ele tinha uma missão. Seja uma bênção onde você está. E ali ele foi uma bênção. Mal ele sabia que um dos 3 que ele estava ajudando, sendo hospitaleiro, era Jesus encarnado, e os outros 2 eram anjos. E Jesus tomou a palavra e disse: onde está Sara? Ora, como que ele sabia que o nome era Sara? Ele falou: ele está na tenda aqui, pertinho. Está aqui, dentro da tenda. E ele então, Jesus falou: muito bem, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui. E vocês já vão ter um filho. Você e a Sara vão ter um filho. Ora, eles eram velhinhos. Sara então riu, falou: mas como que eu vou ter filho? É impossível, isso é impossível. Como esse senhor fala que eu vou ter um filho? Se eu esperei esse filho até agora, já estou com 90 anos, meu senhor, o Abraão, estava com 99 anos, como vou ter filhos agora? Como eu vou amamentar agora? Como vou ter prazer agora? E aí Jesus ouviu o seu pensamento e disse: por que Sara riu, duvidou que daqui a 1 ano ela vai ter um filho? Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Volto a afirmar, dentro de 1 ano voltarei e vai nascer um filho de vocês. E Sara deve ter saído de lá assustada, né? Mas como? Como que ele soube disso? Mas eu não ri, não. Ele falou: não é assim, você riu sim. Que coisa, né? Como nós somos fracos. E também, ao ajudar pessoas, podemos estar ajudando anjos que estão nos provando o nosso amor, que é a guarda dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe para que tenhamos o coração transformados pelo Espírito Santo. Porque Abraão, mesmo sendo imperfeito e pecador, ainda tinha algo de bom, celestial no seu coração.